Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Bom dia, sendo agora a edição número 32 do podcast Futebol Sem Fronteiras, a número 1 de 2022. Vamos falar muito de Copa Africana de Nações, a competição que começa no domingo, em Camarões, já começa com um monte de problemas, começa com um monte de favoritos, começa com um monte de reclamação por parte dos clubes europeus, ou seja, apenas mais uma Copa Africana de Nações em nossas vidas. E olha quem está de volta! Feliz Ano Novo, meu caro Jamil Chad. Muito bom tê-lo aqui de volta no podcast de Futebol Sem Fronteiras, meu amigo. Feliz Ano Novo, Júlio. Feliz Ano Novo a todos. Estamos aqui de volta, 2022. Muita luta. Vai ser melhor, Jamilaço. É isso aí, a gente vai falar agora de Copa Africana na próxima meia hora, é a primeira edição do ano, e é um ano cheio de seleções, né? É ano de Copa do Mundo e de Copa Africana. A Covid mudou muita coisa, ainda que a Copa Africana, o Jamil vai explicar isso, a Copa Africana já tinha sido adiada uma vez e não tinha nada a ver com o Covid, né? O Covid foi a segunda, né, Jamil? Foram duas mudanças de datas. Agora, a gente teve em 2021 Copa América e Eurocopa, que deveriam ter sido realizadas em 2020. Então, era Euro 2020 e 2021. E agora a mesma coisa, é Copa Africana 2021 e 2022. Porque a Copa Africana, ela é inacreditavelmente, para deleite dos clubes europeus, realizada a cada 2 anos, né? Não é a cada 4, é a cada 2 anos. Lá em 2013, passou a ser bienal em ano ímpar, justamente para não conflitar com Copa do Mundo, enfim. A FIFA pediu para ser no meio do ano, né? Dá para fazer no meio do ano ali, porque em janeiro dá uma atrapalhada de leve, né? Nos clubes europeus, nos clubes ingleses, alemães, franceses, enfim. Então, em tudo quanto é liga importante do planeta, aí os africanos falaram, beleza, tal, a gente faz no meio do ano. Aí aconteceu uma no meio do ano, que foi 2019. Aí agora... A única, né, Jamil? Explica, a do meio de 2021 já tinha sido adiada para o começo. Explica para a gente, o que tinha acontecido com essa Copa Africana de Nações 2021? Não, você tem toda a razão. E, Júlio, olha, a Copa Africana parece, às vezes, principalmente no Brasil, parece muito distante, né, Júlio? Mas ela, aqui na Europa, é uma Copa que ela é, primeiro, seguida porque a diáspora dos vários países africanos aqui na Europa assiste, né? Então, é um torneio muito popular, inclusive, você passa pelos bares, as pessoas estão assistindo, e depois pelo fato de que muitos jogadores africanos estão nos clubes europeus. É uma situação que eu diria é até maior do que a Copa América. Claro, a Copa América tem Uruguai, Brasil e Argentina que desfaz times inteiros em alguns lugares, mas tem muitos, os outros times da América do Sul têm muitos locais. Na África é um pouco diferente essa história. Então, a interrupção ou o impacto que tem nos times europeus é um impacto bastante grande. Você falou muito certo. São dois adiamentos. O primeiro deles não relacionado com a Covid, mas o segundo, sim. O segundo já era relacionado com a Covid em 2021, e aí faz-se um acordo com a FIFA de que isso vai acontecer agora, no mês, na verdade, nessa semana. Ela dura um mês, se eu não me engano, é isso, né, Júlia? É uma Copa que dura um período bastante extenso. E ela acontece... De 9 de janeiro a 6 de fevereiro, Jamil. A dimensão da Copa do Mundo, né? A dimensão, pelo menos num tempo, é de uma dimensão da Copa do Mundo. E aí, a última que aconteceu dentro desse acordo foi a 2019, que ganhou a Argélia, né? Essa ganhou a Argélia. E Camarões, que tenta organizar, porque a gente vai contar essa história bastante complicada, é um país que tem uma baixíssima taxa de vacinação contra a Covid, né? Baixíssima, isso é um problema real, e você tem, obviamente, uma situação de insegurança muito grande, depois a gente também vai explicar. Então, finalmente vai acontecer a Copa Africana. Muito bem. O que ninguém previa
é que a Ômicron apareceria e teria um impacto gigantesco em muitas das seleções. A lista é impressionante. Mas o que eu mais achei impressionante é de Cabo Verde. Não sei se você acompanhou, Júlio. Cabo Verde, no total, 21 jogadores e membros da equipe técnica durante a preparação com o resultado positivo para a Covid. 21. Ou seja, que preparação foi essa, né? Obviamente. Agora, ô Jamil, aproveitando o Yuri Said, que está sempre com a gente, feliz ano novo para você também, Yuri. Ô Jamil, eu quero já começar por esse tema, e a gente aqui no Brasil, a gente tem, como a gente tem um contrato, nunca tratou a pandemia do jeito que ela precisava ser tratada, né? A gente fica muito no escuro em várias coisas. E é claro que você tem condições de ter basta a cartela aqui. Aliás, de antemão, já peço desculpas se meu som der uma picotada. Eu estou voltando amanhã para São Paulo. Ainda estou de férias com a família. Não vou mostrar o meu cenário aqui atrás da câmera para não deixar vocês com invejinha. Está lá com os menos 35 graus lá em Genebra. Então eu não vou mostrar, tá? Não vou nem falar onde eu estou. Tá tudo certo, mas tá tudo certo, viu, gente? Tá tudo certo. E amanhã eu volto para São Paulo. Só que a internet, vocês sabem que nesses paraísos, assim, a internet é a última que chega. Quer dizer, a última que chega é a escola, essas coisas, mas tudo bem. A internet também demora um pouquinho. Né? O primeiro que chega é a exploração absurda, né? Como é que é? A gentrificação, né? A exploração descontrolada. Aí depois chega a internet, depois chega, bota lá um posto de saúde, uma escola, tal, para dar uma disfarçada. Mas, como eu estava dizendo, a gente no Brasil fica muito no escuro, Jamil. Por exemplo, para todo mundo que eu conto que eu tomo quando estava em Portugal, porque eu já tinha tido Covid, e que na Europa a regra é, se você teve Covid nos últimos 6 meses, você não toma vacina, ou você é considerado que você tomou uma dose, entre aspas, ninguém sabe disso aqui no Brasil. Ninguém sabe disso. Assim, aqui no Brasil, o cara pega Covid, toma 5 doses no primeiro mês, ou então não toma nenhuma, tanto faz, não precisa de passar. Não tem regra, né? A Ômicron, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê esses estudos iniciais, é o que a gente quer, na verdade. Né? Altamente transmissível e baixa agressividade do vírus. E, obviamente, só que ela, obviamente, fura a vacina. Né? Fura a vacina, porque tem muita gente sendo reinfectada. Na NBA, 97% dos jogadores tomaram vacina e está todo mundo aparecendo infectado, porque os caras testam todo dia. Estão assintomáticos, mas eles estão aparecendo infectados. Aí na Europa, Jamil, e aí isso estende para o nosso assunto da Copa Africana, porque são várias as seleções. Você citou Cabo Verde, tem seleção que o técnico ficou em casa e não viajou ainda. Nossa, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar o podcast inteiro falando da lista. Né? A Burkina Faso, que estreia domingo contra Camarões, tem 3 que não viajaram. Né? Tem 3 que não viajaram. Então, assim, vai ser um tema ao longo do torneio, porque Ômicron sendo o cara não vai poder entrar em campo se ele testar positivo. Né? Nem viajar, nem entrar em campo. Aí na Europa está sendo tratado como caos, meu Deus, voltar os lockdowns, ferrou, ou opa, peraí, as hospitalizações e mortes não estão acompanhando os casos, talvez a gente esteja diante de uma boa notícia. Eu acho que é importante de colocar isso antes de falar do próprio torneio, porque, de fato, há uma diferença entre a Ômicron e o que a gente via antes. Mas, Júlio, principalmente para os vacinados, porque para os não vacinados a situação ainda é muito grave. Você ainda tem um efeito severo da Ômicron para aqueles que não foram vacinados. Para aqueles que foram vacinados, o efeito é mais suave, é verdade, mas insisto, para aqueles que foram vacinados. Existe até uma teoria que a OMS começa a avaliar de que existe uma desassociação entre número de casos e número de mortes. Número de casos explodindo, absolutamente explodindo, e o número de mortes relativamente pequenos. Mas, com uma população ainda grande que opta por não se vacinar ou que não tem acesso à vacina, essa pode ser uma situação complicada. Você ainda poderá ter uma pressão nos sistemas de saúde
que essa pressão pode ser complicada. Então, com cautela, é uma boa notícia que o impacto é mais no sistema respiratório superior, ou seja, né, evita uma agressividade muito grande ao pulmão, mas insisto, para quem está vacinado, Júlio, para quem está vacinado. Então, a vacina, de fato, muita gente, inclusive aí no Brasil, dizendo, mas não estou entendendo, a vacina não estava funcionando e agora não funciona. A vacina está funcionando, porque se não estivesse funcionando, esses casos não seriam tão suaves, né? Então, essa é a realidade. E aí, existe uma perspectiva aqui na Europa de que, sim, você precisa isolar, você precisa continuar isolando a pessoa que está contaminada, etc. Então, tem vários serviços que acabaram sendo afetados de uma forma muito grave. Então, empresas aéreas com voos cancelados porque não tem funcionário, Júlio, para fazer o negócio acontecer. Uma coisa banal que me aconteceu essa semana. Tinha que trocar o pneu do carro para pneu de neve, né? O pneu não chegou porque a empresa que transporta o pneu estava com todo mundo contaminado. Então, o impacto ele é muito real ainda, mas ele não é um impacto daquela mesma forma que tínhamos antes. Voltando para a Copa da África. Com a Copa da África, você tem aí um número bastante importante de seleções que estão vivendo essa situação. O Senegal adiou a ida para Camarões. O Burkina Faso, como você falou, 3 jogadores não vão participar do jogo de abertura agora domingo. O treinador do Cabo Verde, também a mesma coisa. Tunísia, o capitão deu positivo e cancelou o amistoso contra a Costa do Marfim. A própria Costa do Marfim já cancelou 2 amistosos de preparação. Isso porque a Costa do Marfim está na Arábia Saudita fazendo a preparação, né? Então, você vê aí que é um caos, que é o caos que a gente vê na sociedade também. Você não consegue ter alguns serviços porque não tem ninguém para fazer funcionar. Muito bem, a mesma coisa está acontecendo na Copa da África, com esses jogadores que não conseguem chegar ao evento. Ô, Jamil, você falou sobre vacinação, né, a Omicron, ou seja, ele é o mesmo vírus malvadão, o mesmo ou parecido, para quem não tomou a vacina. Bom, só não entendeu quem não quis também, né, Jamil? Que a vacina, ela diminuía em mais ou menos 50% a chance de transmissão e quase 100% a chance de você morrer disso, né? Isso. Geralmente, exato, as vacinas são para não pegar. Nesse caso da Covid, fizeram o contrário. Fizeram primeiro uma vacina para não morrer. E agora os laboratórios estão lá desenvolvendo uma vacina para não pegar, que possivelmente vai ser igual a da gripe. Todos os anos, muda a cepa, muda a vacina, toma todo mundo uma dose por ano, tem gente que vai pegar, tem gente que não vai pegar, mas de alguma forma a gente consegue diminuir a contaminação. Vai ser algo muito parecido. Só não entendeu quem não quis, Jamil. Só não entendeu quem não quis. Está mais do que explicado. Agora, a Ômicron, igual a Covid histórica, em quem não tomou vacina, e ela fica meio escondida ali em quem tomou a vacina. Ela fura a vacina, mas não dá nada. Me conta uma coisa, na África, a gente sabe que os índices de vacinação são muito baixos. No continente, de uma forma geral, em Camarões especificamente. Queria que você falasse de 2 coisas. Primeiro, se isso acontece por causa do negacionismo lá, do white people's problem da Europa e dos Estados Unidos ali, do pessoal, não vou tomar vacina. Tem gente que acha que vai virar jacaré, mas tem um movimento antivax que é muito mais antigo do que isso, que é o cara, não gosto de que seja colocada coisa no meu corpo, né? Que a gente nunca deu muita bola, porque, de alguma forma, isso não afetava tanto o resto da sociedade, agora afeta, né? Um bom debate sobre liberdades individuais, etc. e tal, um bom debate, só que tem que ficar para daqui 10 anos, não agora, quando tem tanta gente morrendo do negócio, né? Então, então, na Europa, você tem muito negacionismo de gente educada e que não toma vacina. Na África, eu sempre tenho dificuldade de interpretar a África, porque falta muita educação, falta muita informação. Então, e falta, obviamente, medicamento, né? O que acontece na Camarões especificamente é negacionismo tribal, religioso, ou é falta mesmo de vacina, de governo a fim de dar vacina, e por aí vai. Júlio, a África ainda não teve a oportunidade de ter o debate sobre o negacionismo, porque a vacina não chegou ainda, né? Pelo menos não num volume importante. Vou tentar dar alguns números aqui.
no final de dezembro, não tenho os números para essa semana, mas no final de dezembro, nós tínhamos 55 países no mundo que não tinham conseguido ainda vacinar nem 10% da sua população. O que significa 10% da população? Significa os profissionais de saúde e os idosos. Esses dois grupos juntos dariam mais ou menos 20% da população de cada um dos países. Claro, isso varia de país para país, mas, de uma forma geral, você coloca idosos e profissionais de saúde, isso dá 20%. Na África, meu caro, não chega nem a 10% na maioria dos países. Né? Então, na maioria dos países, você não tem nem mesmo todos os idosos e todos os médicos e enfermeiros vacinados. Isso é dramático, porque, claro, isso coloca essas pessoas numa posição de um risco muito grande. Houve uma tentativa da OMS de criar um mecanismo para garantir a distribuição de vacinas. O dinheiro chegou, eles tinham dinheiro. O que não tinha era dose. Né? Por que não tinha dose? Porque alguns países encheram as suas prateleiras de doses para se garantir no futuro e deixaram os estoques esvaziados. Então, a África hoje pode ser que tenha esse problema do negacionismo, mas não chegou nisso ainda, porque o que tem hoje é falta de dose, falta de imunizante. E não é falta de dinheiro, não é falta, inclusive porque não serão os africanos que vão pagar. Esse mecanismo já existe. O problema é que você não tem dose para ir para lá. E Camarões está no centro desse debate, porque Camarões é um dos países com uma das menores taxas, se eu não me engano, menos de 5% da população vacinada. É um enorme risco se você vê, obviamente, um evento desse numa população não vacinada. É um risco certo, é um risco que pode ter alguma repercussão, agora é um risco que hoje os africanos, não só os africanos, mas outras regiões do mundo, estão dizendo, olha, não tem nem perspectiva ainda para a gente chegar a ter a mesma taxa de vacinação dos países ricos. Então, ou a gente para tudo pelos próximos 2 anos, tem gente dizendo, especialistas colocando a previsão de que a África só vai ter 50% das pessoas vacinadas em 2024. 2024. Né? Então, assim, está muito distante né, de você ter uma... Dá para fazer mais umas 2 Copas Africanas até lá. Para delírio do Liverpool. Ô Jamil, Camarões é sede da... Hã? Esse não é o único problema lá em Camarões, né? Esse é um deles. Não. Então, antes da gente entrar na bola, coloquei a tarja aqui, tá passando. Agora o podcast é para quem está assistindo a gente, com bastante informação correndo aí. Assim, né? Espetacular. Deu uma garibada. Tive que compensar a tua ausência com alguns features, né, para não perder o público. Olha só, Camarões é sede da fase final da Copa Africana pela segunda vez. Primeira vez foi em 1972. Olha que distante, né? Antes de Camarões jogar a Copa do Mundo, antes de Roger Milad, Samuel Eto'o, de tudo isso, Camarões foi sede tanto tempo atrás, né? 50 anos atrás. E o Congo foi campeão. Foi uma edição totalmente diferente, foi o único título do Congo, na final contra a Mali. Agora, além da Covid, antes da gente falar de bola, Covid, Camarões tem grupos separatistas, ameaça terrorista, explosões que podem acontecer, e numa das sedes. Explica isso pra gente, Jamil. Não é que os caras jogaram o torneio para longe. Não, os caras meteram o torneio no lugar onde tem o problema de separatismo. A capital dessa região separatista, que é Limbe. Limbe é uma região que, quer dizer, que vive uma tensão muito grande, uma tensão política muito grande. Em 2016, eclodiu, basicamente, um conflito real, um conflito entre esses separatistas dessa região e o governo de Camarões. Para você ter ideia, 3 mil mortos e mais de 1 milhão de pessoas que tiveram que se refugiar. Júlio. Então, a gente não está falando de um problema ali isolado, ou talvez o separatismo da Catalunha, né, que o pessoal vai lá na rua, bate panela. Não, 3 mil mortos, mais de 1 milhão de refugiados. E o governo vai lá e fala assim, uma das sedes é aqui. Claro, que é tomar conta, né? Essa é a questão. Mas os grupos separatistas já avisaram, eles já tinham avisado antes, não venham para cá, né? Não faça essa Copa ter como sede a cidade de Limbe, porque vai ter algum tipo de reação.
E aí, claro, o Exército está nas ruas, estava conversando, inclusive, com o jornalista que vai cobrir a Copa, ele quer ir para lá, obviamente, porque ali vai ser uma história que não é só esportiva, é uma história também dessa disputa de segurança, né, disputa política muito intensa. Então, é uma Copa que vai ter a Covid, com certeza, mas vai ter uma questão de segurança extremamente delicada. Nós já tivemos lá, ali em Angola, se você não, acho que você se lembra, casos muito complicados com seleções que tiveram ônibus atacados. Então, não é um evento tranquilo, não, e muito menos nessa situação. Agora, Camarões quer chegar, falando já de bola, quer chegar para vencer finalmente, né? Na verdade, não é finalmente. Em 2017, eles foram campeões e acabaram um jejum de 15 anos. Né? Apesar de todos esses grandes jogadores, eles tinham passado 15 anos sem ganhar. E aí voltaram a ganhar em 2017. Agora, eu deixo para você aí, mas quem seriam os concorrentes de Camarões dessa vez, Júlio? Ó, tá aqui, inclusive, ó. Tá aqui no. Aqui, ó. Senegal, Argélia e Egito são os favoritos, né? São apontados como favoritos. Eu estou passando os grupos aqui embaixo, enquanto a gente fala. Vou passar também a lista de campeões. Senegal. É curioso, né, Jamil? Porque é o seguinte: a gente tem. O Jamil vai ficar com a gente mais 10 minutinhos, e quando o Jamil tiver que sair, eu continuo com vocês mais um pouquinho para a gente passar os grupos, né? A situação de cada grupo. Eu falo um pouquinho sobre cada grupo, quem que é favorito e tudo. Agora, tem um grupo de seleções mais fortes da África, né? Que a gente pode chamar, historicamente, naquela resumida geográfica, aquela chutada de pau na barraca, e chamar de África do Norte ali, do Maghreb ali, e a África Negra, mais central. Né? Como se só ali fosse a África Negra. Né? Mas, enfim, você tem o grupo ali de Marrocos, Argélia, Egito e Tunísia. Marrocos, Argélia, Egito e Tunísia, que é um grupo. E aí um outro grupo que é Camarões, Gana, Costa do Marfim e Senegal. Né? São as 8 seleções africanas mais fortes, historicamente e recentemente. Agora, é um equilíbrio tão grande que nas últimas 6 edições de Copa Africana, desde 2010, as competições da década, né? 2010, aí depois foi tendo de 2 em 2 anos, pulou aqui e ali, foram 6 campeões diferentes. O Egito conquistou o tricampeonato em 2010, foi inédito, e aí, e nesse período todo em que o Egito dominava a Copa Africana, o Egito é o maior campeão da Copa Africana, 7 títulos, mas tem 2 lá atrás que as 2 primeiras edições da Copa Africana uma jogou 3 países, na outra jogou 4, era aquelas coisas. Ainda bem que já consideraram desde o começo, senão ia mandar fax, sabe? Aquela coisa, enfim, e tal. Mas valeu pro Egito, por isso que o Egito tem 7 taças. Jogava junto com a Síria, né? Por que valeu para o Egito e não valeu para a Síria o título? Mas enfim. Até porque a Síria não está na África. Né? Mas enfim, no começo ele. Aí depois o Egito foi ser tricampeão, né, no começo desse século, mas não se classificava para a Copa. Isso que é uma coisa muito curiosa. Se classificou para a Copa agora da Rússia, depois de décadas sem se classificar para a Copa. Né? Mas do tricampeonato do Egito para frente, foram 6 campeões diferentes. E nessas 6 finais, 9 seleções participaram dessas finais. O Egito, a Costa do Marfim e Gana participaram 2 vezes de finais, por isso que não são 12, né? Mas são 9 seleções diferentes que participaram. Então, o equilíbrio, ele é muito grande. Vou deixar passar aqui, ó, ali os campeões, né? Egito, 7 títulos, Camarões, 5, Gana, 4, Nigéria, 3, Costa do Marfim, Argélia e a República do Congo, que ganhou como Zaire, ganhou como 2 vezes, e é uma série de países que tem 1. E tem um país que você não vai ver nessa lista, que é Senegal. E Senegal fez uma ótima Copa do Mundo em 2002, Senegal fez uma boa Copa do Mundo na Rússia, Senegal atropelou na classificação para a Copa Africana, atropelou na classificação para a Copa do Mundo, lembrando que tem 10 seleções africanas que vão fazer 5 duelos de mata-mata para 5 vagas de Copa do Mundo, né? Uma delas, a República Democrática do Congo, não está na Copa Africana de Seleções, né? As outras estão. E Senegal vai se classificar para a Copa, muito possivelmente,
é um dos favoritos. Tem o Sané, tem o Mendy, goleiro do Chelsea. É um time muito pronto. A Argélia, atual campeã, com o Mahrez puxando o carro. E o Egito é o time do Salah. Quer dizer, perceba, né, Jamil, que estamos falando de nomes importantíssimos da Premier League, não do campeonato egípcio. Né? O Al-Ahly do Egito vai estar no Mundial de Clubes, que começa em fevereiro, Mundial de Clubes da FIFA. Vai encavalar. A informação que eu li, Jamil, é que se o Egito for para frente na Copa Africana de Seleções, quem vai sofrer não é o Al-Ahly, não, é o Egito. Os caras vão tudo embora para o Mundial de Clubes e vão largar o Egito lá na fase final da Copa Africana. Será? Quer dizer, os ingleses ficam sem jogadores, mas o Al-Ahly não fica, não. Hein? O Johnny Al-Ahly ele é fundamental, Júlio, dentro até da política egípcia. Então, tem aquela... Eu acho que é um pouco dessa criação de identidade, que sim, o Egito é importante, a seleção é importante, mas o time... como a gente acontecia quando perdia a Copa do Mundo, né? Ele falou, não, mas o que importa é o Paulistinha, né? Aquela brincadeira que a gente fazia. Mas, no fundo, lá a identidade com a Al-Ahly é muito grande. Então, o campeão mundial Al-Ahly, ou uma final com a Al-Ahly, tem um valor bastante importante. Não estamos falando aqui de uma... Agora, você colocou aí alguns nomes, e eu insisto, é uma história, a Copa Africana ela é importante aqui na Europa, porque você está vendo aí alguns dos principais jogadores de alguns dos principais times europeus. Você não está falando de uma Copa obscura em algum local, ela envolve algum dos principais nomes do futebol hoje europeu. Então, não tem nenhuma dúvida. Eu insisto, você passa aqui pelas ruas, pelos bares, a televisão está colocada e tem gente assistindo. Está passando. Desculpa te cortar. Até porque tem muito imigrante africano na Europa interessado em ver a Copa Africana. E quando um clube europeu contratava brasileiro, argentino, uruguaio, estava, digamos assim, num acordo tácito que esses caras jogam por suas seleções. Inclusive, eles jogavam por suas seleções desde que o mundo é mundo, desde que a bola é bola. Africano não, né, Jamil? Africano não tinha esse direito, pô, de ficar jogando por suas seleções. É assim que por isso que o clube europeu fica tão bravo. Né? Claro. Como é que se diz? Imperialismo clássico. Sem dúvida nenhuma. E aí tem um outro aspecto que vem acontecendo nos últimos anos. Algumas dessas seleções que não são muito fortes, mas elas começam a ganhar pelo menos algum tipo de espaço. Por exemplo, Burkina Faso, ela não tem os jogadores de Ouagadougou, por exemplo. Ela vai recrutar na diáspora de Burkina Faso na Europa. Né? Então, ela vai atrás dos meninos, dos filhos, dos imigrantes, para procurar. Olha, estamos procurando jogador com descendência, com pais de Burkina Faso para fazer parte da seleção. Então, foi isso que muitos africanos passaram a fazer. E aí tem uma história espetacular dessa Copa Africana, de um time de Comoros. Né? É assim que fala, ou não? Eu sempre chamei de Comores, escrevi Comores aqui, mas você vai saber melhor que eu. Você vive na ONU aí, pô? Comores. Comores tem menos de 1 milhão de habitantes. Assim, eu não queria cometer nenhum erro, mas eu acho que Santo Amaro, o bairro de Santo Amaro é maior, né? Ou bem maior, no caso. Eu acho que Comores é menor do que Santo Amaro, que o bairro de Santo Amaro é em São Paulo. Chegaram pela primeira vez na Copa Africana. E aí também vive exatamente essa situação. Júlio, dos 23 jogadores que vão para a Copa Africana pela seleção aí do pequeno país, um só nasceu no país. Só um deles nasceu no país. Os outros todos foram recrutados na Europa. Né? Então, obviamente, é uma nova fase dessa relação entre Europa e continente africano. A gente já viu algo muito parecido na Copa do Mundo com a Argélia, que a Argélia tinha jogadores que eram de nacionalidade francesa e argelina. E eles, em algum momento, tinham que optar: vou jogar pela Argélia ou vou apostar eventualmente em jogar pela França. Aqueles que achavam que não dava para concorrer com um lugar na seleção da França iam
jogar pela Argélia. Exato. E aqueles, claro, e também tinham aqueles que, por uma convicção nacionalista, diziam, não, eu vou jogar pela equipe do meu pai, pela equipe dos meus avós, etc., e vou jogar pela Argélia. Então, essa relação entre Europa e África, ela é real. De todos, e tem uma outra coisa, né? O plano era, e a gente já vou te liberar, Jamil, o plano era Copa Africana no meio do ano, mas passa de 16 para 24 seleções. Não foi no meio do ano e tem 24 seleções na Copa Africana. Metade do continente joga lá. Quer dizer, os clubes eles ficam loucos da vida, né? A África do Sul é uma ausente. A África do Sul perdeu um jogo para o Sudão em março de 2021 e ficou fora da fase final da Copa Africana em março de 2021, em menos de um ano atrás. O Sudão chega e acabou sendo eliminada num grupo que tinha Gana, que a Gana e a África do Sul eram as favoritas. A África do Sul quase se passou de fase para se classificar para a Copa do Mundo, mas também perdeu de Gana e acabou ficando fora. Não é uma grande fase do futebol sul-africano. E as duas estreantes, Gâmbia e Comores, né? A Gâmbia também estreando na Copa Africana de Seleções. As ausências da África do Sul e a República Democrática do Congo, que não é uma ausência, assim, mas está viva na disputa para ir para a Copa do Mundo. Aliás, o Salvador Gama, que está sempre com a gente, perguntou quando que sai esse sorteio. Esse sorteio é em 26 de janeiro, no meio da Copa Africana de Seleções, sai o sorteio para ver quais são os 5 confrontos que serão disputados lá no meio do ano e que vão definir a seleção no meio do ano ou em março, talvez eu esteja enganado. Vão definir as seleções africanas classificadas para a Copa do Mundo. Agora, Jamil, antes de você ir embora, eu quero que você comente essa pesquisa que eu fiz na madrugada. É a primeira vez na história da fase final da Copa Africana de Nações, parem as máquinas, que teremos Guiné, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Eu quero que você me explique a evolução das Guinés, Jamil Chad. Aí você me coloca numa situação... Te peguei. Eu vou tentar resumir aqui. Todas elas estão entre os países mais pobres do mundo. A Guiné Equatorial, uma situação ainda pior, porque ela é dirigida por um ditador, uma família absolutamente complicada, a Guiné Equatorial. As outras vivem em situações ainda extremamente frágeis, e é impressionante você ver que elas conseguem chegar nessa situação. Na verdade, Júlia, a Copa Africana ela é repleta de histórias porque ela é imprevisível de uma certa forma, né, por vários motivos. Um deles é porque você tem, de fato, o futebol mobilizando países inteiros, países extremamente pobres que conseguem formar algum tipo de time que conseguem, de alguma forma, competir. Agora, eles não são, as Guinés não são as únicas, vamos dizer assim, curiosidades dessa Copa. Você tem a Etiópia e o Sudão participando. A Etiópia e o Sudão são 2 países em guerra atualmente, né? A Etiópia numa situação horrível e o Sudão vivendo uma situação de golpe de Estado, de regime militar assumindo, de presidente não tendo como concorrer. É uma situação muito complicada do Sudão. E ainda assim, vão estar lá. Então você vê o poder que tem o futebol na África. O futebol na África não é um assunto lateral, não, é um assunto político, é um assunto que envolve, inclusive, até mesmo a criação desses estados nos anos 60, 70, foram também acompanhadas por um tal de João Avelange, que identificou rapidamente, olha, os africanos aqui aparecendo, independente, vou lá. Tem voto aí, né? Tem voto vou lá porque ali tem voto e ali tem eventuais aliados. Então, a África é isso, é um continente com um torneio extremamente rico em histórias, politizado, plenamente politizado, e que agora, cada vez mais, tem um impacto aqui na Europa, Júlio. Tá bom. Jamil, você conhece alguma das Guinés ou não? Não, nunca fui a nenhuma delas. Eu já tive vários problemas com algumas delas, mas uma delas... deixa para o... Uma delas, aliás, só para você saber, o ditador tinha, se não me engano, 11 carros de luxo aqui em Genebra, e eu fui, e aí foi confiscado, os carros foram confiscados, Lamborghinis, Porsches, não sei o quê, etc.
de uma Lamborghini de 5 milhões de dólares, imagina. Qual? Da Equatorial? Equatorial. E aí o Ministério Público confiscou e fez um leilão para vender os carros. Mas adivinha quem foi comprar um carro lá. Eu fui lá comprar. Mas adivinha quem comprou? Quem? O próprio ditador, cara. Não, fala sério, né? Isso que é a Suíça, né? Mas ele pôs do laranja, ele pôs um Queiroz na vida dele para fazer o trabalho, o cara lá foi lá e quem comprou e ponto final. O Jamil Chad ali, ó, nesse Porsche aí, 20 francos suíços e tal, e se deu mal. O cara comprou, por isso que você ficou bravo com ele, fez matéria. Quando eu estava fazendo a pesquisa para ver se elas tinham jogado juntas alguma vez, a Guiné-Bissau, até outro dia, aparece lá na lista, pertencia a Portugal. E o Guiné Equatorial, até outro dia, pertencia à Espanha. Então, pô, os caras até 40 anos atrás, nem independentes eram, 50 anos atrás, então realmente era difícil. Mas tá aí, ó, participando de Guiné-Bissau na terceira seguida. E Guiné, a Guiné, é a 13ª participação em Copa Africana. Já tem mais tradição. Jamil, um abraço para você. A gente se vê na quinta-feira que vem. E você que está acompanhando o podcast Futebol Sem Fronteiras, fica comigo mais um pouco, eu vou falar dos grupos. Um abraço, Jamil. Bom estar de volta, Júlio. Feliz ano novo. Muito bom ter o Jamil Chad de volta com a gente. E eu vou aqui mudar a telinha, pronto, para eu ficar aqui sozinho com vocês. Eu quero só passar com vocês, pessoal, antes da gente encerrar o podcast Futebol Sem Fronteiras de hoje, quero passar com vocês os grupos, só para a gente entender. Lembrando que a Band vai transmitir com exclusividade a Copa Africana de Nações. Hein? Muito legal. A partir de domingo, já, 13h, Camarões, porque de abertura do torneio. E a Band vai passar ao vivo o torneio. E aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, até 6 de fevereiro, que é quando acaba, daqui um mês, a gente vai ter, com certeza, mais alguma edição do Futebol Sem Fronteiras, tocando, falando sobre a Copa Africana. Como o Jamil muito bem explicou, é um torneio sob risco, porque tem Covid sendo solta entre jogadores, seleções e em Camarões, e essa ameaça dos atentados terroristas pelo movimento separatista lá numa região de Camarões. Olha lá, Grupo A, Camarões, Burkina Faso, Cabo Verde e Etiópia. Esse é o grupo da morte, é o grupo mais perigoso. Júlio, não exagera tal, mas é assim, Burkina Faso, Camarões é o país sede, né? Obviamente forte, tradicional e tal. Mas Burkina Faso tem uma seleção interessante e Cabo Verde tem uma seleção interessante. Os dois deram favoritos nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Lembrando que os 2 primeiros classificam e 4 terceiros colocados classificam. É aquele esquema de 24 que nem foi a Eurocopa no ano passado, que nem era a Copa do Mundo lá em 1986, em 1990, né? Em 1994 também. Foram 3 Copas do Mundo com 24 países, 6 grupos de 4, classificam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros, e aí depois os cruzamentos de oitavas de final, a gente só sabe quando saem os classificados, né? Para saber quem pega quem. Então, nesse grupo aí, Camarões, Burkina Faso e Cabo Verde, que são os mais fortes, né? Etiópia não, Etiópia é uma das mais fracas, tem muito equilíbrio. E na África tem muito equilíbrio. Raramente os favoritos ganham com facilidade, né? Podem ganhar mais do que perder, óbvio, são os favoritos, são as seleções mais fortes, mas raramente eles ganham com facilidade. Né? Mas Camarões não é visto como um dos favoritos ao título. Corre por fora. Grupo B, Senegal, Zimbábue, Guiné e Malawi. Aqui é o grupo mais tranquilo. Senegal é favorito disparado e quem conseguir passar aí de Zimbábue, Guiné e Malawi dificilmente vai fazer alguma coisa mais para frente. Grupo C, Marrocos, Gana, Gabão e Comores. Né? O Jamil Chad já falou de Comores, o debutante. O Gabão, o time do Aubameyang, né? Está lá meio que afastado no Arsenal e tal, mas é um jogador de peso. Marrocos e Gana são os favoritos. Interessante em Marrocos a ausência do Ziyech, o Ziyech do Chelsea, que foi deixado de fora pelo técnico como um exemplo ali de linha dura, enfim. E o Ziyech ficou fora da convocação de Marrocos. Marrocos fez uma grande campanha, ganhou todos os jogos nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, pode ser campeão, Marrocos, que só tem um título de Copa Africana nos anos 70, né? Mas sem o Ziyech, obviamente,
fica mais difícil. E passar para os outros grupos, no grupo D, vamos lá, grupo D, a gente tem Egito, Nigéria, Sudão e Guiné-Bissau. Egito, Nigéria, Sudão e Guiné-Bissau. O Egito e a Nigéria são logicamente os favoritos nesse grupo. Sudão surpreendeu ao deixar a África do Sul fora da Copa Africana de Nações, mas Egito e Nigéria devem passar. O grupo E é o grupo que tem a Costa do Marfim, a Argélia, Serra Leoa e Guiné Equatorial. É um grupo em que a Argélia e Costa do Marfim são as claras favoritas. Costa do Marfim que não tem mais chance de ir para a Copa do Mundo. É tida como a quarta favorita nas casas de apostas para essa Copa Africana de Nações. Você tem ali na ordem Senegal, Argélia, que é a atual campeã e que está nesse grupo, Egito e Costa do Marfim, tudo muito equilibrado. A Costa do Marfim pode ser campeã, tem jogadores importantes, mas nas eliminatórias para a Copa do Mundo, não para a Copa Africana, mas para a Copa do Mundo, caiu no mesmo grupo de Camarões, perdeu para Camarões e ficou fora, está fora, não tem mais chance de ir para a Copa do Mundo, mas está na Copa Africana, está nesse grupo E com Argélia, Serra Leoa e Guiné Equatorial. Argélia e Costa do Marfim devem se classificar. E no grupo F, finalmente, Tunísia, Mali, Gâmbia e Mauritânia. Aqui também é um grupo em que tem um claro favorito a Tunísia, mas Mali é uma boa seleção. Mali tem jogadores importantes, é uma boa seleção. Gâmbia e a Mauritânia são as seleções que correm por fora. Foi muito bom ter o Jamil Chad de volta para a nossa edição do podcast Futebol Sem Fronteiras. A gente vai acompanhar a Copa Africana de perto, você acompanha também na minha coluna aqui no UOL. Eu vou escrever sobre Copa Africana, certamente, e assine o nosso canal do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, assine o canal do UOL Esporte também, participe com a gente semana após semana para falar de futebol internacional. A gente está de volta com o Futebol Sem Fronteiras em 2022 e na quinta-feira que vem nós estamos de volta. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, até quinta-feira que vem. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.